Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é taxa patrimonial e a nossa convidada é a doutora Priscila Sacalém, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB-RJ. Muito obrigado, doutora Priscila, pela sua presença. Primeiro, eu gostaria de saber o conceito da taxa patrimonial. Bom, Sérgio, primeiramente, obrigada pelo convite, em nome da Comissão de Direito Tributário da OAB. A taxa patrimonial, ela é uma cobrança, uma receita patrimonial da União que é devida quando um particular utiliza um bem da União, quando ele tem o domínio ou a posse de um bem da União. Doutora Priscila, vamos para a primeira pergunta? Claro. Quem mora em imóvel da União é obrigado a pagar taxas patrimoniais? Pois é, né? Como a gente estava falando, um cidadão, ele detém a posse ou domínio de um imóvel da União. Isso já o coloca numa condição mais favorável em relação aos demais cidadãos, aos demais brasileiros, porque os imóveis da União são de todos. E é por isso que, sim, quem mora num imóvel da União tem que pagar a taxa patrimonial. Vamos para mais uma pergunta? Eu gostaria de saber o que acontece com quem não paga a taxa patrimonial. Bom, Sérgio, essa é uma pergunta muito interessante, porque o débito patrimonial junto à União, ele é cobrado anualmente, né? O usuário, o detentor do imóvel tem que pagar esse débito anualmente, e se ele não for pago, acontece o que acontece com qualquer débito da União. Ele pode ir para a dívida ativa e, no final das contas, ser executado. Ele vai sofrer uma execução fiscal numa das varas federais. É importante deixar claro também que quem tem um débito com a União pode ter os seus nomes inscritos nos cadastros de devedores e aí não vai conseguir fazer financiamento com a Caixa Econômica, empréstimo com o BNDES e até mesmo adquirir outros imóveis. Agora, mesmo quem é foreiro tem que pagar o IPTU? Sim, são duas coisas totalmente diferentes. Por exemplo, o IPTU, que é um tributo devido ao município, ele tem como fato gerador você ser possuidor ou ter um domínio de qualquer bem imóvel. Então, você deve um tributo ao município, onde o seu imóvel é localizado, um imóvel urbano, né? Porque quando o imóvel é rural, você deve o ITR, que também é devido ao imóvel foreiro. Mas o foro não, o foro é uma receita patrimonial da União que você paga porque, como a gente já falou, você está utilizando um bem que é da União. Vamos então para mais uma pergunta. Qual a diferença entre taxa de ocupação e o foro? Muito bem, são as duas modalidades de pagamento para a União por você estar no imóvel dela. A taxa de ocupação ela é devida quando um particular ele ocupa um imóvel da União. A União faz um ato administrativo, que a gente chama de precário, porque ele pode ser revisto, revogado a qualquer tempo, e o particular tem o domínio, tem o direito de usar aquele imóvel para um propósito específico. Essa taxa ela é cobrada anualmente e o usuário tem que pagar a alíquota de 2% sobre o valor do imóvel, excluindo as benfeitorias. Então, se ele fizer alguma benfeitoria no imóvel, ele avisa para a União e na hora de fazer o cálculo da valorização desse imóvel, a gente exclui as benfeitorias. O foro não. O foro é interessante porque o imóvel é como se fosse do particular. O particular ele detém 83% da propriedade do imóvel e a União possui 17%. Aí você vai me perguntar por quê? Como a gente falou lá no início, os imóveis, eles eram da União desde a época do Brasil Império. E nessa época, quando todos os imóveis pertenciam à coroa portuguesa, depois passaram para o Império, era importante que os bens públicos, especialmente aqueles mais perto da praia, do mar, dessem acesso aos portos. Então a União, quando não tinha o que fazer com aquele imóvel, não tinha uma destinação específica, seja para abrigar funcionários públicos, para desenvolver atividade estatal, ou para também realizar políticas públicas, como por exemplo um hospital, ela cedia aos particulares ou vendia aos particulares esses terrenos. Só que eles ainda continuavam com uma parte. Então, quem é foreiro possui 83% de propriedade do imóvel, 100% de domínio daquele imóvel, então pode vender o imóvel, não tem problema, e vai ter que pagar anualmente o foro de 0,6% do valor do imóvel. Vamos então para mais uma pergunta. O que é laudêmio? Mais uma cobrança, né? O laudêmio, ele incide quando esse bem foreiro, que a gente falou que o particular detém
100% do domínio, mas só 83% da propriedade, ele vende esse imóvel, ele aliena esse imóvel para terceiro. E aí é devido ao laudêmio, que é uma alíquota de 5% do valor dominial do imóvel, também excluídas as benfeitorias. Agora, quem recolhe esses valores? Pela legislação, o laudêmio é devido pelo vendedor. Mas, de qualquer forma, a União ela só quer que o valor seja pago. Então, se houver um acordo comercial entre o contratante e o contratado, o vendedor e o comprador, de quem vai arcar com esse custo, não faz muita diferença, desde que o DARF seja emitido e o valor seja pago. Mais uma pergunta, então? Por que o Rio de Janeiro tem tantos terrenos e prédios que pertencem à União? Essa pergunta do Washington é muito interessante. A gente tem que voltar na história um pouquinho, né? O Rio de Janeiro, durante muito tempo, né? Acho que na maioria do tempo que o Brasil existe, ele foi a capital do país e por conta disso ele possui muitos imóveis públicos, como eu falei, para abrigar, né, tanto o serviço público quanto para a realização de políticas públicas. Esse é um motivo histórico, por isso que o Rio de Janeiro tem muitos imóveis. Ou seja, o Rio tem mais, né? Mais ou menos, dependendo do tamanho do estado. Proporcionalmente, o Rio tem mais, mas a gente tem outros estados, como São Paulo, Pernambuco, que foram estados muito importantes também, que possuem bastantes imóveis da União. No total, no país? São 700 mil imóveis no total no país da União, dentre eles imóveis de marinha e imóveis também que não são de marinha, mas também são de propriedade da União. Vamos para a última pergunta? Vamos. É verdade que os cariocas pagam taxas por terreno de marinha porque o Rio é uma cidade litorânea? É verdade, Sérgio. Bastante interessante a pergunta dele. Não só as cidades litorâneas, como também os estados litorâneos possuem bastante terrenos de marinha, como é o exemplo de São Paulo, de Pernambuco e do próprio Rio de Janeiro. Mas nem todos os terrenos de marinha são terrenos litorâneos do mar. Existem terrenos de marinha também que são perto dos rios. São aquelas áreas que a gente chama de zona de transbordo que sofrem com a influência das marés até 5 centímetros. Mas primeiro a gente precisa entender o que é terreno de marinha, né? O terreno de marinha está lá no artigo 20 da Constituição. Ele é uma das formas que a União tem de possuir bens. E para os terrenos que são próximos do mar, ele fica localizado a 33 metros para dentro da costa, contados de um pré-mar médio que, veja, foi calculado em 1831, que foi quando a lei de terras, que rege essa matéria até hoje, foi promulgada aqui no nosso país. Então, para quem mora perto do mar, tem que ter o pré-mar médio, de 1831, e dali contar 33 metros para dentro. Aqui no município do Rio, a gente tem bairros como Botafogo e Urca, que possuem muitos terrenos de marinha. E o dos rios, né, como eu tinha falado da zona de transbordo, a gente tem pelo menos aí uns 30 mil imóveis, terrenos de marinha, lá no estado do Pará, que é um estado que tem bastante rios. Doutora Priscila, muito obrigado por todas essas informações. E o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.